Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Existem verdades que são verdades absolutas, desde a existência do universo, que podemos dizer que a água é um líquido e molha, que um círculo é redondo, e dentro daquilo que é a civilização humana, um solteiro não é um casado e um casado não está solteiro. Mas também é uma verdade que a economia portuguesa está atrasada. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Bom, e se algumas destas verdades sempre assim foram desde o início, o mesmo não se pode dizer à economia e ao desenvolvimento em geral de Portugal, porque as coisas já foram bem diferentes. Diagnósticos para o Estado em que nós estamos atualmente, há muitos. Soluções também em cima da mesa, bem, inúmeras, miríadas de soluções são colocadas para aquilo que é a estagnação económica do nosso país. Mas se as premissas estiverem erradas, a conclusão vai estar sempre errada. E isso tem que ser verdade para a economia em Portugal, porque nós não passamos da cepa torta. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é professor catedrático da Universidade de Manchester, autor não só de papers, mas também de um livro chamado As Causas do Atraso Português, Nuno Palma. Olá, Nuno, muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Eu, nestas notas iniciais, utilizo alguma ironia, mas quase que podemos dizer que, de facto, é verdade. A economia portuguesa está parada há décadas, diagnósticos há para todos os gostos e para todos os feitios, soluções em cima da mesa também, mas estamos sempre quase parados no mesmo sítio. É verdade, muito obrigado pelo convite. É verdade, não é? Efetivamente, Portugal estava mais próximo da média da Europa, da União Europeia, há 30 anos do que está agora. E, portanto, Houve uma fase de convergência. Houve uma fase de convergência entre meados dos anos 80 e meados dos anos 90. Depois houve ali uma certa estabilidade em termos relativos, sempre em relação à média da União Europeia, até o início do século XXI. E depois, a partir do início do século XXI, a economia portuguesa estagnou. Mas estávamos mais próximos da média da União Europeia há 25 ou há 30 anos do que estamos agora. Mas isso, eu não vou dizer que é um contrassenso ou um contraciclo, não sei qual seria o melhor adjetivo, mas de alguma forma algo deve ter acontecido nessa nossa tendência de convergência que fez estagnar e agora até estamos a afastar-nos da média europeia. Quais acham, ou qual é que achas que foi o fator mais decisivo? Bem, em primeiro lugar, é preciso perceber que estas coisas resultam de uma combinação de fatores, ou seja, Portugal, por um lado, cresceu pouco e outros países da Europa cresceram muito, nomeadamente grande parte da Europa Central e do Leste cresceu muito. E, portanto, isto resulta, é uma espécie, imagine-se uma corrida de automóveis em que o carro português vai muito devagar e outros carros vão muito depressa. Portanto, não é que Portugal tenha ficado parado. Portugal é mais rico do que era há 30 anos, sem dúvida, tem melhores padrões de vida em geral da população, as cidades, etc., do que havia há 30 anos. No entanto, os outros países da Europa também não ficaram parados. Pelo contrário, em média andaram muito mais depressa que Portugal. E, portanto, Portugal, em termos relativos, ficou para trás em relação a eles. Isto é, digamos, a explicação dos factos básicos. Depois, a explicação desses factos, a um nível muito simples, a explicação é que Portugal é um país mal gerido.
Portanto, foram tomadas decisões de política económica que não são as apropriadas para o desenvolvimento de um país. Portanto, um país que é mal gerido, um país que toma más escolhas coletivas, que faz más escolhas coletivas, depois não vai ter bons resultados económicos. Depois podemos ir ainda mais fundo e tentar compreender porque é que Portugal fez piores escolhas que os outros. Mas isso ainda é um nível mais profundo, do qual podemos falar se tu quiseres. Vamos mais à frente, porque, entretanto, há algo que muitos de nós pensámos, e eu na época era um adolescente, não estava muito atento a isso, mas achava que seria uma rampa importante, que os fundos europeus, não sendo em si mesmo a solução, seriam a alavanca para, digamos, uma força motriz que criaria a dinâmica de desenvolvimento que depois seria sustentável por si mesma. Mas não me parece que tenha sido isso que aconteceu. Exato, ou seja, o que eu tenho argumentado é que os fundos europeus têm criado uma grande dependência na economia portuguesa e que têm efeitos que não são os efeitos esperados pela União Europeia quando dá estes fundos, mas que têm efeitos que acabam por ser muito maus para a economia portuguesa a prazo. Ou seja, no curto prazo, no imediato, não pode haver dúvidas que os fundos, criam extorsão, pagam salários, fazem coisas que fazem a economia mexer um bocadinho no curto prazo, no momento em que chegam. O problema é que estes fundos têm efeitos muito maus a médio e longo prazo para a economia. E, portanto, eu considero que, na ausência destes fundos, Portugal seria mais desenvolvido do que é. E dou razões concretas porque é que assim é. Alguns dos motivos são motivos de natureza mais económica, propriamente dito, outros são motivos de natureza política, das escolhas políticas que as sociedades fazem como um todo. Note-se que em Portugal, neste momento, os fundos europeus, em anos recentes, têm pago 90% do investimento público em Portugal. São pagos com fundos europeus. E o ponto da União Europeia, dos fundos europeus, que há várias categorias de fundos. Portanto, por um lado, há os fundos chamados fundos estruturais e de investimento, que o maior de todos é o FEDER, mas há outros, Fundo Social Único, há o Fundo de Coesão propriamente dito. Portanto, há esses fundos, que são fundos estruturais que têm o objetivo de desenvolver as partes menos desenvolvidas da Europa. Esse é o seu objetivo declarado. Eu estou a dizer precisamente que não estão a conseguir fazer esse objetivo. Pelo contrário, acabam por ter o efeito exatamente contrário. E, por outro lado, depois há fundos chamados fundos de emergência, como é o caso do PRR, a chamada Bazuca em Portugal, o Recovery and Resilience Facility, e esse PRR é um fundo extra em relação aos outros, que irá durar até 2027 e que supostamente era um fundo em resposta à pandemia, para criar resiliência na economia portuguesa, em resposta à pandemia, onde já vai a pandemia e o dinheiro continua a chegar. E esse dinheiro acaba por ser utilizado de formas que, na verdade, acabam por ser um entrave ao desenvolvimento da economia no longo prazo, na minha perspectiva. Volta àquela questão de que tu mencionares que eu posso ter os fundos, mas se a gestão não for apropriada, os resultados... É aquele princípio que eu dizia, se as premissas não forem também verdade, a conclusão também não é verdadeira. Certo, é um pouco a ideia... Há um provérbio popular português que é dinheiro suado é dinheiro abençoado. Portanto, o dinheiro fácil, em geral, não é bom, nem para as famílias, aquelas que ganham o totoloto e depois a coisa não acaba bem, ou para as economias como um todo. Os filhos herdeiros de grandes fortunas também, já há de alguma forma alguns estudos que demonstram que filhos que herdam, por exemplo, fortunas de pais que foram grandes empreendedores, normalmente não conseguem até dar o salto ou desenvolver ainda mais aquilo que lhes foi dado, por exemplo. Pois, possivelmente, em alguns casos conseguem, noutros não, mas é a tal questão, isto depende das características estruturais, seja das famílias ou dos países. Okay. Um exemplo análogo nos países é a questão da maldição dos recursos a nível internacional, não é? Um país como a Venezuela receber muito petróleo dá cabo da economia da Venezuela e do sistema político da Venezuela. Um país como a Noruega receber muito petróleo não tem esses efeitos, porque a Noruega tem as instituições e o capital humano para saber investir o dinheiro num fundo soberano, não gastar tudo de uma vez, não deixar que tenha efeitos políticos demasiado maus para a economia da Noruega. Por aí fora. Portanto, e temos alguns estudos, até em países mais pobres, no caso de economias de desenvolvimento, há um estudo muito interessante do Pedro Vicente no Journal of Development Economics, que compara a descoberta de petróleo
em São Tomé e Príncipe com o que aconteceu em Cabo Verde como um grupo de controle, como um outro arquipélago, com uma história semelhante, relativamente semelhante, e que tem tido muito mais desenvolvimento. Portanto, é o país que não teve petróleo que tem muito desenvolvimento. E que não tem os efeitos políticos negativos de onde foi descoberto o petróleo, neste caso, São Tomé e Príncipe. Portanto, o ponto aqui é este. O ponto aqui é que, muitas vezes, este dinheiro fácil, atirado para cima das economias, não consegue desenvolver economias que não têm instituições e capital humano para isso. Note-se, aliás, que na Europa há outras partes da Europa que também receberam fundos europeus e deixaram de receber porque se desenvolveram. Claro. Há outras partes da Europa que isso aconteceu. Aconteceu na Irlanda, e aconteceu em grande parte em Espanha, e aconteceu e está a acontecer em várias economias da Europa do Leste que não eram comunistas. Mas, por outro lado, repara que, por outro lado, Portugal, Grécia, sul de Itália estão a receber estes fundos há 4 décadas e não se conseguem desenvolver. Mas olha que a Grécia tem apresentado alguns avanços e creio que no último mês foi apresentado um estudo económico em que a Grécia estava claramente em ascensão e numa rota positiva, por assim dizer, o que a mim me surpreendeu. Sim. Pode haver altos e baixos, mas estas coisas não se podem ver de ano a ano, tem que se ver no longo prazo. E nas últimas décadas a Grécia, tal como Portugal, não tem estado a convergir para a média da Europa. Por exemplo, tu mencionas a Itália, e eu sei que em termos de industrialização, a Itália recentemente ultrapassou a França. Mas a Itália é preciso dividir o que é o Norte. A Itália como um todo até é um contribuinte líquido para os fundos europeus, ao contrário de Portugal. Mas a Itália também tem estado a divergir, não a ficar cada vez mais pobre da média, mas a aproximar-se da média a partir de cima. Pois. Portanto, a Itália... A descer, por assim dizer. Ou seja, estavam acima da média. Para a média. Então... Exato, tem estado a descer para a média como um todo. Mas na Itália é sempre preciso ter a dimensão regional em conta. Uma coisa é o norte de Itália, que é rico e industrializado, uma coisa é o sul de Itália, que tem estado estagnado há muito tempo. Olha, Nuno, por outro lado, quando olhamos para a história de Portugal, e é nisto onde o teu livro também foi, por assim dizer, e nas palavras de algumas das pessoas que estão aqui mencionadas, o teu livro foi uma pedrada, de facto, no charco. Tu dizes que Portugal, tendo sido rico e tendo formas de se financiar que não fosse só em Portugal continental, na mesma se desenvolvia. Porquê é que não acontece o mesmo agora com os fundos europeus? Bom, Portugal é rico, temos de perceber o que quer dizer rico. Não estava atrasado em relação a várias épocas históricas, Portugal não esteve atrasado em relação a outros países, aos países da Europa que eram os mais avançados dessas épocas. Portugal, efetivamente, como tu disseste, o grande desenvolvimento que Portugal teve no século XX, se falarmos no século XX, Portugal teve 2 grandes momentos de desenvolvimento. O mais importante de todos foi o arranque que se deu da economia portuguesa a partir dos anos 50 e depois com muita força nos anos 60 e inícios dos 70. E nessa fase Portugal, obviamente, não tinha fundos europeus. Não só não tinha fundos europeus, como também há muita ideia de que Portugal beneficiava muito de explorar as colónias em África. Isso também não é verdade. Eu mostro no livro, com números concretos, que o peso disso na economia portuguesa era relativamente pequeno. E não só era pequeno, como depois a guerra, a partir do início dos anos 60, consumiu imenso dinheiro. Obviamente, dinheiro mal gasto, na minha perspectiva. E, portanto, não foi essa a causa do desenvolvimento da economia portuguesa a partir dos anos 50. Foram outras causas. Foram questões relacionadas com os investimentos que tinham existido no capital humano, na escolarização básica da população, por um lado. O Estado não conseguiu acabar com o analfabetismo infantil em Portugal e depois isso começou a acontecer a partir de finais dos anos 20, mas depois começa a ter efeitos em força quando essas pessoas chegam à idade adulta, a partir dos anos 50. E, por outro lado, a abertura gradual da economia portuguesa, acabando por se juntar à EFTA, também acabou por contar nessas décadas. E isso foram, digamos, os fatores fundamentais, alguns dos fatores, pelo menos, fundamentais dessa época. Também houve reformas importantes na Justiça. O Nuno Garopa, com uma coautora cujo nome agora não me lembro, tem um artigo muito interessante a explicar essas reformas.
portanto, nessa época a convergência claramente não teve a ver com os fundos europeus. Depois, um segundo período de grande convergência que existiu em Portugal no século XX foi entre meados dos anos 80 e, digamos, finais do século XX. Isso aconteceu na sequência de um período muito conturbado da economia portuguesa entre meados dos anos 70 e meados dos anos 80. Em que, numa primeira fase, houve o PREC, as nacionalizações, a reforma agrária, todas essas, digamos, os saneamentos, as fugas de capital humano e financeiro. Portanto, todas essas coisas foram absolutos desastres para a economia e, portanto, a economia parou de convergir nessas décadas. E depois houve uma certa retorno à normalização da economia, com as privatizações e com tudo o que aconteceu a partir de meados dos anos 80. Portanto, essas reformas acabaram por gerar bastante crescimento, ainda que nem tudo tenha sido feito em retrospectiva, talvez da melhor forma, mas foi o suficiente relativamente às asneiras que tinham sido feitas antes para gerar convergência. E também houve muitas coisas bem feitas, também houve outras mal feitas. Posso falar, se quiseres, também do que é que correu bem e o que é que correu mal. No livro As Causas do Atraso Português, eu tento explicar isto o melhor que sei e que posso. Portanto, repare-se, nesta segunda fase, de facto, houve fundos europeus que Portugal beneficiou. Eram muito menos do que são agora. E o próprio Luís Mira Amaral, que era Ministro da Indústria e da Energia nessa época, uma vez me disse que se tivesse mais dinheiro não teria sido sabido utilizar bem o dinheiro. Portanto, iniciativas como o PEDIP foram boas para o desenvolvimento da indústria portuguesa e nessa época. Portanto, em relação a essa época, eu sou algo agnóstico em relação ao efeito dos fundos. Okay. Porque o problema dos fundos não é receber uma vez fundos. O Plano Marshall ajudou a Europa a recuperar no pós-guerra. Mas o Plano Marshall foi recebido durante 4 anos e acabou. Portanto, ter recebido fundos europeus uma vez para ajudar uma economia não é necessariamente muito mau para a economia. O problema destes fundos é a habituação. Okay. É que Portugal está a receber estes fundos desde meados dos anos 80. Nas últimas décadas sem nenhum efeitos visíveis. Estes fundos acabam por ser utilizados para coisas que claramente não desenvolvem a economia. Olha, mas, Nuno, também não há uma diferença naquilo que eram as exigências da utilização dos fundos na década de 80 daquilo que é agora? Ou seja, Bruxelas não é mais interventivo onde é que temos ou não temos que aplicar os fundos? Há diferença, mas agora até há mais controle. Agora, Bruxelas até insiste mais que os fundos... Há mais controle da corrupção e Bruxelas até insiste mais que os fundos sejam, de acordo com a insistência de Bruxelas, utilizados para coisas que ajudem ao desenvolvimento, pelo menos no papel, ajudem ao desenvolvimento do país. E há regras, por exemplo, Bruxelas não deixa que os fundos sejam utilizados para pagar pensões, por exemplo. No entanto, na prática, isso não serve para nada, essa regra. Porquê? Porque pode haver, através do Orçamento de Estado, uma substituição, não é? O dinheiro que os políticos poupam no investimento público porque têm o dinheiro dos fundos, sobra mais dinheiro para pagar pensões. E porquê é que lhes interessa pagar pensões? É evidente, porque os pensionistas são uma grande massa de pessoas que votam e contam muito nas eleições. Mas, Nuno, mas aí, das duas uma, os fundos ou são... como é que eu ia dizer? Não são nem bons nem maus, depende de quem os utiliza. E, por exemplo, a Irlanda é um caso sintomático disso, não é? É um país que estava abaixo de nós, que também recebia fundos ou recebe fundos e, no entanto, a economia irlandesa descolou. Certo. Eu não gosto muito do caso da Irlanda, porque a Irlanda é em grande parte portanto, um paraíso fiscal. E, portanto, há uma concorrência desleal ali. Exato. A Irlanda cresce, em parte, através de uma data de batotas, que não me parece que seja uma boa estratégia. Não me parece, não. Tenho a certeza que não seria uma boa estratégia de desenvolvimento para a Europa como um todo. Aliás, eu acho que a Comissão Europeia, a União Europeia devia precisamente não deixar a Irlanda, o Luxemburgo e a Holanda fazerem as batutices fiscais que fazem. Ok, mas algum tipo de mexida na fiscalidade traz benefícios imediatos, que não façamos. Mas lá está, mas uma coisa é trazer benefícios imediatos, outra coisa é ser uma estratégia de desenvolvimento sustentada para a União Europeia como um todo, não é? Porque algumas dessas batotas fazem a Irlanda crescer
crescer à custa de outros países da Europa, cujas empresas fogem para esses paraísos fiscais. Isso não é uma estratégia de desenvolvimento para a Europa como um todo. Portanto, eu não gosto do exemplo da Irlanda. No entanto, mais impressionante que a Irlanda são vários países da Europa do Leste, ex-comunistas, ou da Europa Central e do Leste. Roménias e afins, não é? Que eram países, esses sim, muitíssimo mais pobres que Portugal, vindo de uma situação absolutamente desgraçada. E, portanto, alguns desses países estão a ultrapassar Portugal. Isso é absolutamente impressionante. Quer dizer, quem tenha visitado a Roménia nos anos 90 e vá à Roménia agora, ou vá a vários desses países agora, e veja o desenvolvimento que tem, a Polónia é um país com imenso desenvolvimento, e, portanto, não pode deixar de ficar impressionado como eles conseguiram se desenvolver de uma maneira que Portugal não tem conseguido, tendo Portugal começado num nível bastante superior. Em parte, isso, na minha ótica, tem precisamente a ver com a vacina que eles têm contra o estatismo, em grande parte, não é? Porque eles não têm as ilusões que há em Portugal em relação a essas matérias. Veja-se um país como a Polónia. Um país como a Polónia existe. Os dois grandes partidos são um partido, digamos, de direita liberal contra um partido que poderemos chamar de direita mais populista autoritária, o PIS. E estes são os dois grandes partidos da Polónia. Não existe esquerda na Polónia, quer dizer, é um bocado o contrário do que durante muito tempo foi Portugal, em que os dois grandes partidos eram o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Portanto, dois partidos que defendiam políticas económicas muito semelhantes, bastante estatistas, bastante contra a concorrência, bastante contra os mercados, digamos. E, portanto, existem condições diferentes à partida que levam a que depois os fundos possam ser utilizados de forma diferente em alguns destes países. E depois questões de capital humano. Bem, há vários fatores que explicam porque é que Portugal não tem utilizado bem os fundos. Agora, certamente, um fator que é muito importante é a própria existência desses fundos e o próprio facto que Bruxelas, a União Europeia, está a dormir sobre a forma como Portugal está a usar os fundos, porque se lês os relatórios de Bruxelas sobre os fundos de coesão, ao longo das décadas, eles dizem sistematicamente que Portugal está a convergir, os fundos estão a ajudar muito Portugal. Ainda recentemente, num evento em que eu estive no Porto, com muita demagogia, Durão Barroso, ao responder-me, disse que a Roménia está a convergir graças aos fundos e Portugal não está a convergir, não é por causa dos fundos. Portanto, isto é tudo um cherry picking sem fim, em que ele utiliza... Os fundos são sempre a solução mágica para tudo e quando corre bem é por causa dos fundos, quando não corre bem não é por causa dos fundos. Portanto, é uma demagogia sem fim e completamente contrária aos dados científicos que nós temos. Nuno, então são escolhas políticas, são escolhas daqueles que são chamados a gerir o país. Eu recordo-me quando eu vim de Angola, teria os meus 7, 8 anos, vim para a casa dos meus avós na Reboleira e se havia coisa que eu gostava era de ir ver os comboios passar. Mas a Reboleira tinha uma característica. Lá por trás do estádio do Estrela da Amadora, não só via os comboios passar, como via a fábrica da Sorefam, onde se faziam as carruagens dos comboios que passavam. Achas que, de facto, esta questão passa um pouco pela desindustrialização do país também? Essas apostas em setores económicos que não aconteceram? Bem, os fundos têm um efeito económico e um efeito político. O efeito económico, que se aproxima do que estás a falar, é este. Tem a ver com... Os fundos acabam por levar à expansão do setor não transacionável da economia. E eu sei que isto parece ser um grande palavrão e vou tentar explicar o que é que isto quer dizer. Quer dizer, os setores da economia que não estão sujeitos à concorrência internacional. E, portanto, nomeadamente, essas áreas, como a que tu mencionaste, áreas de exportação, são áreas que, pela sua própria natureza, indústrias viradas para exportar, são áreas que, pela sua natureza, estão sujeitas à concorrência internacional. E, portanto, são as áreas que, quando este mecanismo da maldição dos recursos, a parte económica desse mecanismo, que se chama a doença holandesa, Dutch Disease, tem a ver precisamente com o facto de que há uma contração nas economias que recebem fundos de fora, desses setores da economia que estão sujeitos à concorrência internacional. Porquê? É fácil de perceber porquê. É porque, de repente, torna-se mais barato importar, porque há mais poder de compra internamente, e torna-se mais caro exportar.
E, portanto, os salários na economia, as pessoas viram-se para os setores de atividade que não podem importar e, portanto, só podem ser produzidos internamente, como, por exemplo, imobiliária, serviços, o turismo. Turismo está Conta até como exportação, não sei como, mas pronto. não, porque efetivamente está, até certo ponto, sujeito à concorrência internacional, não é? O turismo português... Há destinos que fazem concorrência. Exato, Portugal, as pessoas okay. podem decidir ir para a Espanha em vez de ir para Portugal. Mas o turismo, por sua vez, tem características também que, como tem muito a ver com os mercados laborais locais, com as pessoas que trabalham localmente, etc., também tem características não transacionáveis, também é verdade. E está muito ligado à imobiliária e a tudo isso. Portanto, efetivamente, esse é um dos canais sobre os quais os fundos afetam negativamente a economia, mas também há um canal muito importante que é um canal político, ou seja, os fundos, dinheiro a chegar, quer dizer, os políticos podem construir coisas por aí fora e acabam por não sentir, a população não sente plenamente, digamos, na pele e no bolso, as consequências das más escolhas que são feitas. Portugal é um país que é muito mal gerido, as escolhas políticas são sistematicamente desastrosas, mas depois a população não sente plenamente na pele as consequências disso. E não sente porquê? Porque o dinheiro europeu acaba por chegar e acaba por ir pagando coisas. Foi por isso que sentimos muito quando veio cá a Troika. Exatamente. E viu-se nessa altura, precisamente, que quando as pessoas sentiram na pele as consequências da má governação, fizeram escolhas diferentes em termos políticos. Na altura, e isso vê-se noutros países, por exemplo, a Argentina teve de bater no fundo para escolher uma pessoa como Milei, para se escolher caminhos diferentes. As pessoas têm que sentir na pele as consequências das escolhas que fazem. Não podem ser desresponsabilizadas pelas escolhas. Ou então os políticos também estar próximos das pessoas, que é isso que me parece que às vezes também não acontece. Mas isso é endógeno ao que as pessoas querem. Ou seja, o que eu estou a explicar é o que os fundos fazem é desresponsabilizam as escolhas políticas. Os governos podem fazer boas escolhas ou más escolhas. Se fizerem más escolhas, não há problema, porque vêm os fundos e vão pagando coisas. E isso é muito mau. E, portanto, isso também leva a uma má seleção dos políticos que defendem as coisas certas. Porque em todos os momentos históricos houve políticos que defenderam caminhos para o desenvolvimento que eram mais corretos do que outros. Por exemplo, já tiveste aqui o Nuno Gonçalo Poças, que escreveu uma biografia do Lucas Pires, que será talvez o político português da democracia que defendeu o que teria sido verdadeiramente se as ideias dele tivessem sido implementadas, teria sido verdadeiramente um país diferente, mais rico, teríamos sido uma coisa completamente diferente do que nos tornámos, muito mais decente e muito melhor para as condições de vida que teria criado para as populações. No entanto, foi um falhanço eleitoral absoluto, foi sempre um flop absoluto em termos eleitorais, porque as pessoas não compreendiam aquela mensagem. É extraordinário, uma vez que falas nesse livro, inclusive tem uma passagem em que ele fala da NATO começar a equacionar se faz sentido aproximar bases militares das fronteiras da Rússia, uma coisa que, quando ele diz isso, jamais nós pensaríamos que pudesse existir o conflito, que, por exemplo, está a existir agora, não é? Pois, isso é uma outra questão que agora não vamos entrar. Não, estou só a lembrar, porque estás a falar da capacidade de antecipação e de visão de Lucas Pires, mas a incapacidade de se relacionar ou disso ecoar dentro dos eleitores. Olha, deixa-me tentar aqui também descobrir algo que, ao longo do tempo, mesmo para quem não é especialista de economia como eu, e eu assumo, como a grande maioria dos portugueses, sempre se falou, por exemplo, de a Europa mandar dinheiro para abater a nossa frota pesqueira. Isso é uma escolha política nossa ou de Bruxelas? Bem, isso é uma escolha política de Bruxelas, mas que Portugal aceitou a fazer parte e que tem consequências que não são só puramente económicas, têm a ver com questões também ambientais. Eu não sou a favor, certamente, de alguns dos ambientalismos, de algumas das pessoas mais histéricas, fundamentalismos ecológicos que há por aí, mas é evidente que a pesca tem que ser sustentável e que nós, os seres humanos, desenvolvemos Nuno, capacidade tecnológica. Achar que nós, com aquela nossa frota pesqueira, íamos dizimar os cardumes do nosso vasto Atlântico, também me pareceu um exagero, não é? Pois, isso é uma coisa que, em termos do peso na economia,
economia, não teve um peso muito grande na economia. Mas pode criar aquilo que tu estás a dizer que é um mau princípio. Pois, mas que é uma coordenação que eu insisto tem que ser feita a nível, pelo menos europeu, e idealmente global. Até se fala atualmente em haver cerca de reservar 1/3 dos oceanos em que seja um no fishing zone, em que não haja pescas naquele terço, para que os peixes se possam ir reproduzir e os animais. Nós não podemos, os seres humanos, tomar conta da terra em que, quer dizer, nós sabemos que hoje, entre os mamíferos, por exemplo, quase todos os mamíferos da Terra, já é uma porcentagem muito residual, os mamíferos da Terra, a não ser muito pequenos, tipo ratos, mamíferos de grande porte, já é uma parte muito residual que não são domésticos. Animais selvagens, leões, etc., elefantes, já é uma coisa pequeníssima. Portanto, é tudo animais para abate, para o nosso consumo, e animais domésticos, praticamente, de companhia. Portanto, quer dizer, nós, os seres humanos, não podemos também dar cabo da terra de qualquer maneira. É preciso haver uma coordenação internacional de forma a garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. Porque, efetivamente, a tecnologia das pessoas, daqueles grandes barcos pesqueiros, etc., e as redes dos pescadores também podem ser muito perigosas, as redes que são deitadas fora. Claro. Os ambientalistas falam muito dos plásticos, mas para os peixes e para esses animais as redes são uma coisa péssima, restos de redes que são atiradas fora, etc. É uma armadilha mortal. Até porque uma coisa é ir para a pesca sem sonar e outra coisa é ir para a pesca com sonar, não é? Acho que temos uma vantagem competitiva. Temos muitas vantagens. Portanto, é preciso ter cuidado nessas questões. Eu entendo, mas sabes, essa é daquelas coisas, até porque, dentro daquilo que tem sido o teu pensamento e o teu livro, eu gostava de escrutinar e, de facto, de separar quais são aquelas coisas que Portugal tem autoridade para decidir e quais são aquelas em que Portugal não pode decidir, ou as negociações, ou perdemos depois as votações em Bruxelas ou não, não é? Certo. Há aqui muitas questões que são relevantes, mas logo quando a coisa começa logo mal de cima, dificilmente depois tem direita para baixo. E note-se, por exemplo, que os políticos europeus de topo adoram criticar o Donald Trump. Eu não sou fã do Donald Trump, não teria votado no Donald Trump, também não votava na Kamala, mas provavelmente votaria em branco. No Trump não votava. No entanto, noto isto. Noto que aqui na Europa, que adoram dizer mal do Trump, etc., esquecem-se muitas vezes os políticos europeus que o Trump foi eleito diretamente pelas pessoas. Foi diretamente eleito pelas pessoas. E os políticos de topo da Europa, nomeadamente a Comissão Europeia e o Conselho, não são eleitos diretamente pelas pessoas. E se perguntares à maior parte dos cidadãos europeus, ninguém sabe bem como é que lá foram parar. Eu sei como é que lá foram parar, quem estuda o assunto sabe, mas a maior parte dos cidadãos europeus não sabem. Como todas as pessoas sabem, há eleições efetivamente para o Parlamento Europeu, mas são as únicas eleições que há a nível europeu é para o Parlamento. Portanto, ninguém votou em António Costa, Presidente do Conselho, nem em Ursula von der Leyen para Presidente da Comissão. Ninguém votou naquelas pessoas diretamente. E notem, por exemplo, que no caso de António Costa, quando foi eleito muito indiretamente, sem uma campanha, sem ter de fazer uma campanha, se tivesse tido de fazer uma campanha, com certeza se saberia a nível europeu muitas coisas que as pessoas não sabem, porque eu falo com muitos europeus e ninguém sabe, nunca ninguém sabe quais foram as circunstâncias em que ele se demitiu em Portugal. Ninguém sabe dos 78 mil euros no gabinete do Vítor Scário, do chefe de gabinete do António Costa. Ninguém sabe dessas circunstâncias. Enquanto que se ele tivesse tido de fazer uma campanha, isso certamente sabia. Portanto, a Europa não só sistematicamente tem feito más escolhas os líderes europeus, que têm afastado a Europa como um todo dos Estados Unidos. Antes falámos de Portugal afastar-se da Europa, Portugal afasta-se duplamente dos Estados Unidos. Portugal afasta-se da União Europeia, que por sua vez a União Europeia se está a afastar cada vez mais em termos de desenvolvimento dos Estados Unidos. E estes líderes da Europa, que têm feito um ótimo trabalho a fazer que a Europa se afaste dos Estados Unidos, um afastamento que começou em força durante o período de Durão Barroso, aliás, um absoluto incompetente, que depois mal saiu, foi ser lobbyista para a Goldman Sachs para ficar rico, e portanto o que aconteceu foi a Europa, que se está a afastar dos Estados Unidos desta forma, paga magníficos salários a esta gente toda que ninguém sabe como é que lá foram parar. A maior parte dos europeus não sabem. Eu sei, quem estudar o assunto sabe, mas a maior parte dos europeus não sabe. Portanto, claramente há uma grande falta de democracia na União Europeia, que gosta de falar mal dos outros, falar voz grossa contra o Trump e contra outros, mas na verdade eles próprios sabem muito bem gerir a sua vida privada à custa dos cidadãos da Europa como um todo. Olha, no teu livro, As Causas do Atraso Português, tens aqui quase como
como subtítulo, repensar o passado para reinventar o presente. Eu estaria à espera do reinventar o futuro, porque é o clichê comum, reinventar o futuro. Mas as coisas estão tão mal assim que eu acho que temos que reinventar é o presente. O futuro constrói-se a partir do presente. Não se pode construir um futuro melhor sem fazer escolhas melhores no presente. É fazendo escolhas melhores no presente que nós podemos construir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é? Portanto, o futuro nunca se constrói diretamente. O futuro constrói-se sempre indiretamente através do presente. Portanto, eu quero que a Europa e que Portugal façam melhores escolhas no presente para poderem ter um futuro melhor. E que escolhas? E há pouco falavas da questão fiscal e consideravas que, por exemplo, Luxemburgo e Irlanda fazem uma concorrência desleal de alguma forma, e entendo, claro. Mas algumas das decisões que aparentemente seriam positivas, e eu estou a falar, por exemplo, do IMI jovem, segundo os últimos estudos, isso ajudou ou alavancou o aumento do preço das casas. Como é que nós podemos entender esta dinâmica na economia? Porque às vezes 2 e 2 na economia não são 4. Certo. É verdade, ou seja, aqui estas questões da habitação é um exemplo em que há muita demagogia política por aí fora. Claramente é um assunto que está muito na ordem do dia por ser muito relevante para a população toda, não é? E num país como Portugal, que tem níveis de demografia de fertilidade, fecundidade das mulheres muito baixo, que também é um grande problema para o nosso futuro, obviamente a habitação também conta muito nessa matéria. Agora, sistematicamente os governos têm tentado resolver esse problema através da procura, através de, por exemplo, através de controlos de rendas, que são uma coisa que se sabe perfeitamente, de imensos dados internacionais, não funciona sistematicamente. Os controlos de renda podem funcionar no muito, muito curto prazo, depois acabam por levar a casas a sair do mercado, a serem vendidas, ao fim dos mercados de arrendamento, e às pessoas que já estão lá, os senhorios não quererem fazer obras e, portanto, as casas irem-se degradando sistematicamente. Portanto, obviamente, o problema aqui resolve-se é pelo lado da oferta, tendo regulações que são práticas, não havendo excesso de burocracia para que se possa construir facilmente e construir em altura, se for preciso, e para termos uma política de aumento da oferta que depois deixe os preços, tanto para as vendas como para os alugueres. É assim que resolve o problema. Há tanto espaço livre aqui à volta, olha aqui à volta dos vossos estúdios, o que não falta é espaço. Portanto, se não há casas, construam-se. Não se pode. Não se pode, porque está ali uma oliveira com 125 anos e não se pode tirar a oliveira do sítio. Mas é preciso para tirar a oliveira, até se pode construir uma casa à volta da oliveira. Pois é, mas estás a perceber o que é que eu estou... Com certeza, há forma, exatamente. Eu não sou contra... Lá está, eu também estou... Tem de haver um equilíbrio. Eu acho que deve haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. As regulações têm que ter em conta as questões ambientais. Dormirmos na rua por causa de uma oliveira de 125 anos também é um Mas bocado... o ponto é que não é preciso destruir a oliveira, não é? Não é preciso destruir a oliveira. Olha, Nuno, por outro lado, quando nós olhamos para aquilo que tem sido o cenário económico, já existem, por exemplo, uma vez que mencionaste o Nuno Garopa, já existem muitas pessoas a dizer que se não houver uma mudança na justiça, a economia também vai estar a sofrer com isso. Achas que isso são duas coisas que seguem em paralelo ou que uma, de facto, implica a transformação da outra? É evidente que sim, e não só implica, como é absolutamente fundamental, isso sim. Porque, repara, os tribunais administrativos e fiscais em Portugal demoram uma década a decidir. Imaginam qualquer relação com o Estado, uma empresa, 10 anos para ter uma decisão. Como é que é possível desenvolver uma economia nesta situação? Não é? Portanto, estas coisas estão todas ligadas, não é? Isto são os chamados custos de contexto. Há grandes custos de contexto em Portugal. Portanto, na conversa anterior sobre a habitação também estávamos a falar de custos de contexto, não é? Estamos a falar de custos que impedem a agilização dos negócios, e agora falo de negócios e não de negociatas, isso é outra conversa também, há muito em Portugal. O que há muito em Portugal é negociatas. Agora, negócios que desenvolvam a economia como um todo, isso não há tanto como há negociatas em Portugal. E, portanto,
Quem queira, de forma honesta, criar um negócio que desenvolve, que pode levar até à criação de emprego, empregos bem pagos, salários bons, desenvolvimento da economia, tem muita dificuldade porque fica facilmente entravado nos tribunais com esses processos que podem demorar muito tempo, especialmente os que têm a ver com a relação com o Estado. Esses são um absoluto desastre. Tudo o que envolve tribunais administrativos e fiscais em Portugal é terceiro-mundismo. E, portanto, não se pode falar, e não se pode deixar nas mãos, já agora, de juristas em geral, a não ser juristas com formação económica, como é o caso do Nuno Garopa. É muito naivo querer deixar na mão de juristas resolver isto, reformar isto. É por isso que eu considero que o atual Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, não vai conseguir fazer absolutamente nada, porque tem mentalidade de jurista, é uma pessoa que tem mentalidade de jurista, vem dessa área, não percebe os trade-offs económicos e, aliás, já disse publicamente que todas as reformas, que são verdadeiras reformas, que envolvem sempre alguns custos de curto prazo, envolvem sempre despedir pessoas, envolvem sempre reformular radicalmente serviços de forma que no curto prazo têm custos, inclusive custos políticos. Ele já disse que não ia fazer nada disso. Portanto, o Gonçalo Saraiva Matias, eu digo aqui publicamente, é um vaidoso incompetente e que vai ser um flop absoluto e não vai fazer reforma do Estado absolutamente nenhuma. Olha, por falar no outro ministro, que eu creio que é o Ministro da Economia, uma vez assisti no evento do Mais Liberdade, do Instituto Mais Liberdade, a dizer que, em termos de investimento estrangeiro, quando uma multinacional olha para Portugal e vê nos últimos 20 anos 600 e tal alterações à política fiscal, que aquilo acende todos os alarmes e mais alguns. Bem, eu não sei se estás a falar do anterior Ministro da Economia, Pedro Reis. Não, O atual Ministro da Economia é o Castro Almeida, não, o Miranda, que era o que tinha os fundos. Não, o dos óculos... O Joaquim Miranda Sarmento. Exatamente. então não é da Economia, Não, é das Finanças. É das Finanças. O Joaquim Miranda Sarmento, que é o Ministro das Finanças, que é uma pessoa que eu sempre tive boa relação pessoal, devo dizer, com ele, sempre. Não direi que somos amigos, mas sempre tive uma boa relação pessoal com ele. Escreveu um livro muito interessante, agora não me lembro do nome, qualquer coisa sobre Portugal e o futuro, em que ele descrevia todas as reformas que se deviam fazer em Portugal. E eu subscrevo largamente aquele livro. Se aquelas reformas fossem feitas, seria ótimo para Portugal. Só é muita pena que o atual Ministro das Finanças, que é ele próprio, não tenha feito nenhuma. Nem o governo de que ele faz parte das que estão no livro que ele escreveu, porque o livro está ótimo. Muito bem. Nuno, quando escreveste este livro, estarias à espera, e não quero, obviamente, ir por aí, mas vou aí... Estarias à espera de quase ser um trailblazer, ou seja, abriste caminho a que determinados mitos, e desculpa a vulgaridade, de alguma forma tu abristes a porta ao famoso vamos pegar o touro pelos cornos? Bem, o meu objetivo, antes de mais, eu sou um cientista, não sou um político, portanto, nunca quis ser político. Grande parte dos convites que tenho até para falar na televisão, normalmente não aceito. Aqui aceito com muito gosto, porque tenho muito prazer no trabalho que tu fazes e também gosto de haver tempo para falar das coisas sem haver interrupções constantes. Mas, portanto, o meu objetivo com este livro, antes de mais, é importante perceber, nunca foi um objetivo político. Eu sou um cientista, faço trabalho científico, está por baixo, que este livro tem por base, trabalhos publicados nas revistas científicas internacionais, que é a base científica deste livro. E depois este livro é um livro de divulgação que tem o objetivo de, digamos, traduzir para o grande público e fazer um esforço de síntese a partir desses trabalhos científicos que são sobre épocas específicas ou sobre questões específicas. E, portanto, é como atirar um drone e ver a floresta toda em vez das árvores individuais. E foi esse esforço de síntese que eu fiz neste livro. Portanto, efetivamente, há uma motivação também disso, que efetivamente tem a ver com o facto de eu não estar satisfeito com a narrativa que existe no espaço público, até nos livros de história, sobre o nosso passado. Eu achava e acho que havia vários erros. Alguns deles, talvez, de natureza benevolente. As pessoas não sabiam mais, não tinham informação que, entretanto, agora já temos. Noutros casos, não é benevolente. Eu dou um exemplo. O ensino
que é feito nas nossas escolas aos nossos filhos sobre a Primeira República, que era um regime altamente jacobino, anticlerical, dominado pela maçonaria, era um regime que nos nossos manuais escolares é apresentado de forma muito positiva, mas esses manuais escolares são baseados, de acordo com os guidelines do Ministério da Educação, no trabalho de pessoas como Fernando Rosas ou como Oliveira Marques, que era um membro da maçonaria ele próprio. Portanto, há aqui um conflito de interesses sobre a forma como as pessoas que eram uma parte interessada da história e que eram uma parte interessada e membros do Grande Oriente Lusitano, eles próprios escreveram a história e depois nós repetimos nas nossas escolas aos nossos filhos o que um maçom escreveu como sendo a história da Primeira República. Isto está absolutamente errado, de todos os pontos de vista, incluindo o ético, e principalmente do ponto de vista factual, porque depois aquilo está cheio de erros factuais. E o que eu procurei fazer no livro é contar a história correta, a história como ela foi, da forma objetiva. Eu não tenho uma agenda política, eu não pertenço a nada dessas organizações secretas, mafiosas que existem em Portugal, que só servem para conflitos de interesses e para negociatas. Eu sou um cientista que tenta contar a história da forma o mais objetiva possível. Então, de alguma forma, e só para também dar ao atual e anterior ministro, o livro era Portugal, Liberdade e Esperança. O livro escrito por Miranda Sarmento. Obrigado. Nem liberdade nem esperança. Nem liberdade nem esperança. Olha, mas então estamos aqui numa situação paradoxal, porque ainda hoje uma das imagens icónicas de Lisboa é o Marquês do Pombal, que, quando eu estudei, foi-me vendido como o grande responsável pela reconstrução de Lisboa depois do terremoto, creio eu. Exato. A estátua do Marquês de Pombal, os fundos para construir essa estátua começaram a ser recolhidos em círculos maçónicos ainda no século XIX. E depois, com a Primeira República, que no fundo é a maçonaria a mandar, com poucas exceções, foi construída efetivamente essa estátua, já inaugurada já depois da Primeira República ter acabado, mas já estava numa fase final de construção, e efetivamente é uma estátua que é um país que constrói uma estátua e mantém há mais de 100 anos uma estátua ao que é talvez o maior vilão da sua história. O Marquês de Pombal foi o pior político da história de Portugal, foi o político mais diretamente responsável pelo nosso atraso. Se apontarmos um político, qual foi de toda a história de Portugal, o mais diretamente responsável pelo atraso de Portugal em relação aos países mais ricos da Europa, eu não hesito em dizer que foi o Marquês de Pombal. O ataque ao ensino, por exemplo? Exato, o Marquês de Pombal fechou quase todas as escolas que existiam no ensino pré-universitário em Portugal. Isso é absolutamente impressionante. Portanto, Portugal passou, sendo no início do século XVIII, um país que não estava atrás dos países mais avançados da Europa, e nós temos dados científicos que mostram isto, nem em termos de literacia nem numeracia, portanto, capacidade de fazer contas básicas matemáticas. Portugal, no início do século XVIII, não estava atrás dos países mais avançados da Europa. No final do século XVIII, já era o país mais atrasado da Europa Ocidental nessa matéria. Situação que continua até hoje, aliás. Continua até hoje. Portugal ainda hoje é o país mais atrasado da Europa Ocidental em quaisquer medidas que se encontram de capital humano. Para terminar, algo que também já perguntei ao Nuno Garopa, e em síntese, se puderes, o que é que faz alguém que está fora de Portugal e que está a desenvolver o seu trabalho tranquilo e com sucesso, olhar para Portugal e ainda dedicar tempo para as preocupações com Portugal? Bem, porque eu não posso evitar que sou português, não é? E, portanto, olho com muita preocupação e, num certo sentido, recuso-me a resistir disto, não é? É como ter um familiar drogado que uma pessoa tenta chamar a atenção e não quer desistir do familiar drogado, não é? Eu não tenho muita vontade de desistir disto. Quer dizer, alguns dias tenho e é que se lixe. Mas, de facto, Portugal é um país que não quer mudar. Coletivamente, o povo português não quer mudar, porque é muito fácil criticar os políticos. Mas, na verdade, os políticos é a população que os escolhe. E, portanto, eles não caíram do céu, não é? Saíram de entre nós, infelizmente. Exato, e as pessoas continuam, uma grande parte da população continua a votar em pessoas que não têm boas soluções. Muito bem. Nuno Palma, obrigado por ter estado aqui connosco e também nos sentimos privilegiados em que este seja uma das plataformas que tu gostas de estar. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite a si também que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, partilhe também com os seus amigos e conhecidos. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e dizer-lhe que amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite, obrigado.